Bom pessoal, mais um vídeo aqui no Dois Cafés. Hoje vamos discutir um tema que tem a ver lá com o Andiamo, porque nós fizemos uma série de vídeos lá em Roma, capital italiana, e não é sempre que a gente produz vídeos por ali, é uma grande satisfação, lógico, é um grande prazer, mas não é sempre que a gente está lá em Roma, e dessa vez nós estivemos aí no final do ano passado, junto com a minha mãe, ficamos um tempinho lá e deu para produzir muita coisa legal, temas variados, locais que nós revisitamos, outros que nós não tínhamos estado. E também sempre é uma experiência fascinante, diferente, rever e usufruir de Roma. É uma das capitais mais fascinantes do mundo. Então convido vocês a participarem aqui desse bate-papo, que hoje tem a ver com a qualidade de vida na cidade, né? Lógico que isso aqui é apenas uma ideia, uma discussão, como se fosse um bate-papo informal aqui com vocês, porque nós não moramos em Roma, nós sempre visitamos lá como turistas, então é uma visão sempre subjetiva. Se tiver alguém que vive em Roma, escreva nos confirmando algumas coisas que nós iremos passar para vocês, acrescentando outras, ou contrariando também qualquer tipo de opinião. Lógico que tem muita coisa que nós não temos como nos aprofundar. Como curiosidade, quando nós viemos morar aqui na Itália, de antemão nós tínhamos a ideia de não viver em Roma. É diferente, né? Às vezes as pessoas pensam assim, vou para a Alemanha para viver em Berlim, vou para a França viver em Paris. E aí, antes de nós morarmos aqui, visitamos Roma, gostamos muito, achamos fascinante, belíssima, mas saímos de lá com uma certeza também. Não é a cidade que a gente quer morar. Então continuamos com outras ideias, mais para o norte italiano. A nossa ideia era muito voltada para Bolonha e acabou se confirmando. Depois, vivendo em Bolonha, visitando Roma algumas vezes, sempre foi uma experiência fascinante. Porém, também nunca despertou a vontade de viver ali. O local te acrescenta, sei lá, uma semana em Roma, às vezes acrescenta mais do que uma vida inteira em tantos locais. Mas por que a gente não quis morar ali? Nós vamos colocar alguns pontos de vista aqui, por que nós talvez não moraríamos e por que eventualmente moraríamos. Hoje temos uma opinião um pouco mais tranquila da cidade, um pouco mais flexível. E eu vou falar por quê. Nessa viagem que nós fizemos aí no final do ano, foi a primeira vez que nós nos hospedamos fora do centro histórico, mas fora daquela área expandida, mais turística, ligadas ali aos pontos arqueológicos, etc. Então, para vocês terem uma ideia, para nós irmos lá para o nosso bairro, nós tínhamos que pegar um metrô. Não dava para sair andando e chegar ali no centro de Roma. Por que nós fizemos isso? Porque a gente ia passar um tempo ali um pouco maior, acho que nós ficamos cerca de uma semana ali, e nós queríamos uma estrutura de apartamento, que tivesse uma cozinha, que tivesse um quarto para cada um, uma estrutura de apartamento mesmo. E aí eu vou falar no final para vocês como é que foi essa experiência. Se vocês acharem que esse vídeo é de relevância, vocês podem dar um like ou um hype. É muito fácil, é gratuito. Quem quiser apoiar o canal ainda de forma mais enfática pode se tornar membro do canal, assim como lá no Andiamo. Mas é importante que vocês interajam aqui com esse material que nós preparamos para vocês, que todos podem assistir aqui gratuitamente, no conforto de sua casa, com um bom café, um bom chá. Separei aqui alguns tópicos, eu vou me guiar aqui porque é interessante. O dilema romano, né? Roma desejada por milhões, mas na prática exige do morador uma convivência diária com o caos. Aí alguns moradores de cidades assim mais caóticas, eles alegam assim: ah, mas o caos vocês também trazem os turistas, porque vocês fazem parte desse caos. É verdade, quando o turista faz parte desse caos, quando, por exemplo, aqui, se nós estivéssemos com um emaranhado de turistas num único local, se torna um caos. Mas no caso da cidade de Roma, nem isso precisa, porque a própria cidade já é estruturada em um complexo incrível, mas problemático, que nós vamos falar aqui para vocês. Tem esse contraste entre a beleza eterna e os desafios modernos. Esse é o grande tema. Aí partimos para a questão do mercado imobiliário, que é um problemaço ali, porque o mercado imobiliário romano, ele é equiparado aos preços aqui de Milano praticamente. Então os preços são altíssimos, super inflacionados e nem sempre, na maioria das vezes, a qualidade dos imóveis ali não acompanha o preço, né? Então é uma questão mais problemática, já que o centro histórico de Roma é intocável, né? O que se torna caro e muitas vezes ocupados por turistas.
Não é que são só turistas que vivem ali no centro de Roma, não. Mas vocês imaginem esses palácios incríveis, tem muita gente com muita posse que vive ali em locais, como eu sempre digo, tem a fachada barroca, a fachada antiga, renascentista, mas ali dentro muitas vezes é todo renovado, o que se torna ali um local incrível para se viver. Alguns bairros mais residenciais, como Trastevere, que também já se tornou um bairro super turístico, ou Prati, ou Testaccio, tem uma vida charmosa, mais ligada ali às coisas de cidade, né, sem ser tão turísticas, apesar de ter ali também um lance turístico, mas os preços são também altíssimos, porque é um grande prazer viver ali no Trastevere. Diferente de muitas capitais europeias, a gente puxa aí Viena, por exemplo, puxei alto mesmo, porque em Viena você tem um centro histórico caríssimo, um centro histórico também com edifícios antiguíssimos, né? Não tanto quanto Roma, mas tem um sistema de transporte ali formidável. Então você se conecta com a periferia, diferente de Roma, que o transporte urbano é completamente caótico, principalmente o transporte ali de tram, ônibus, linhas de metrôs defasadas e muito aquém do que a cidade precisa. Uma cidade com cerca de 3 milhões de habitantes tem apenas 3 linhas de metrô. Vocês estão vendo a quilometragem das linhas, totalmente inadequada, mas tem alguns problemas ali que são reais para a construção de novas linhas também. Isso acaba levando as pessoas a usarem o transporte privado, os automóveis, o que acaba trazendo um caos para a cidade. Na questão da economia, área de trabalho, diferentemente de Milano, né, comparando as duas maiores cidades italianas, Milano é em seu entorno uma cidade que tem inúmeras indústrias, inúmeras cidades ali que formam um complexo industrial gigantesco, como aquela linha de Bergamo, Brescia, que tem uma infinidade de indústrias. Mesmo aqui na parte mais oriental, mais afastada de Milano, aqui em Mantova, que é quase mais ligada com a Emília-Romanha e com o Vêneto, aqui é uma cidade que sobrevive a sua economia pelas indústrias que tem, não só aqui na cidade, mas na área da província. Diferentemente de Roma, não tem tantas indústrias assim importantes, grandes. São indústrias ali mais espalhadas. O negócio ali é o funcionarismo público. Ali a questão tem muito a ver com o turismo, essa coisa toda, mas com os serviços que envolvem não apenas a administração regional, mas de todo o país. Isso tudo faz a cidade de Roma, apesar de ser uma cidade incrível no sentido turístico, né, também, que a economia roda muito bem ali, ela é menos dinâmica que Milano. Milano tem turismo também, não é tão forte quanto Roma, mas ela não depende exclusivamente do turismo. E mesmo assim, nos últimos anos tem um crescente muito grande, exatamente porque o turista ele percebe que a partir de Milano ele se conecta com o lago, com montanha, com outras regiões de maneira muito facilitada. No entanto, um ponto muito legal para Roma é que as conexões externas são excelentes. O aeroporto de Fiumicino, o aeroporto de Ciampino conecta Roma a outras cidades aqui da Itália, mas também a outras cidades europeias e não só capitais. Então tem muitas ofertas de voos e a partir de Roma também é muito legal você pegar um voo ali no Fiumicino, por exemplo, que o aeroporto não está muito distante do centro de Roma através do Leonardo Express, né? Um trem que liga ali Roma Termini com o aeroporto. Então, em cerca de 20, 25 minutos, você já está ali no aeroporto, de maneira muito facilitada. O aeroporto de Roma é excelente, tem que se dizer. A questão ferroviária ali é a principal conexão de todo o país. Facilmente você vai para o sul ou para o norte, né? Lembrando que Roma fica na área central italiana. Então, trens de alta velocidade, tudo ali é muito facilitado, muito bom. Muita gente que chega em Roma, o turista, observa, gosta e tal, mas fica se perguntando por que é tão caótica, por que eles são assim, por que eles estão sempre estressados ali, né, no trânsito, essa coisa. O que acontece é que Roma é uma cidade que cresceu sem um planejamento moderno. Diferentemente lá de Paris, século XIX, aquela coisa toda que aconteceu ali, haussmanniana, ali em Roma não. Cada camada histórica na cidade deixou cicatrizes, para o bem e para o mal. Então, eles têm que conviver com isso. O cara está passando de um lugar para outro, ele passa ali em uma escavação arqueológica.
ele tem que desviar para passar daquilo. Não tem jeito, faz parte da cidade. E quem quer tirar isso dali? Ninguém, lógico, porque faz parte da alma da cidade. Então eles têm essas benesses e esses problemas, né? O que, de qualquer forma, ocorreu ali foi um crescimento desordenado, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, porque se podia ter pensado nisso tudo e ter crescido a cidade de uma outra forma também, privilegiando corredores de transportes terrestres, né? Já que a cidade tem problemas ali para a construção de metrô. Vai construir qualquer coisa subterrânea em Roma, para tudo, porque vai encontrar ali um quarto, um banheiro, a cozinha, um palácio, uma série de coisas ali que são parte da história de Roma. Tem algumas obras importantes que estão sendo feitas lá para aumentar o metrô de Roma. Isso já leva muito tempo, porque a construção é mais lenta do que outros locais. Não dá para jogar um tatuzão e sair abrindo ali, porque você encontra vestígios arqueológicos ou, como eu disse, locais completos ali. Interessante que, à medida que eles vão encontrando as coisas, às vezes eles têm que também dar uma desviada no metrô, mudar o planejamento, mas também outros locais de interesse mundial também vão sendo encontrados e eles vão sendo estruturados para visitas, né? Essa é a cidade de Roma, é assim, tem as dificuldades e essas belezas aí. Tudo que acontece em Roma como capital de disputas políticas nacionais acaba travando decisões locais também. Então, apesar do prefeito, lógico, ter a sua independência, tem sempre um jogo, né? Agora, por exemplo, enquanto estamos filmando esse vídeo, ano 2025 e tal, o prefeito faz parte do centro-esquerda italiano e o governo, como vocês sabem, do centro-direita ou direita italiana, né? Ou, em algumas formas, extrema-direita italiana. Imagina os serviços públicos, então tem muita coisa sobrecarregada, questão de saúde e tal. São 3 milhões de pessoas aproximadamente e tem a questão do fluxo turístico massivo diário. São milhões de turistas por mês. Algumas cidades recebem milhares, lá são milhões por mês. É complicado, ao mesmo tempo que é um recurso financeiro importante também. Então Milano sempre investiu mais pesado em transporte, limpeza, digitalização e tal, enquanto Roma sempre teve que aparar algumas arestas, essa questão da preservação do patrimônio e a lentidão administrativa ali sempre foi o forte, infelizmente, da cidade. Aí o que acontece? Entra prefeito, não importa se é esquerda ou direita, os problemas são sempre os mesmos e ninguém consegue resolver algumas questões. Tem a questão, por exemplo, de problemas de lixo, ela tem que comprar serviços externos de outros locais ali, às vezes fora mesmo de Lácio, ou né, fora da área ali circunstante, e a população de Lácio também reclama, porque o que tem a ver o povo do interior vai pagar ali os pecados da cidade de Roma. Então vocês imaginem o rolo político que dá. Isso que eu não estou nem entrando na questão da Regione Lazio, né, onde fica a cidade de Roma. Tem bairros assim incríveis, como bairros mais problemáticos, como acontece também, obviamente, com qualquer capital. Isso é muito comum. Mas Roma, infelizmente, isso acaba sendo evidente muitas vezes. Como os serviços públicos são muito lentos, há a sensação de burocracia constante. E até uma bronca geral de quem não vive lá. Às vezes a pessoa que vive aqui no norte italiano precisa de algum documento que é ligado a Roma e a gente fica bronqueado com Roma. Igual, sei lá, pode acontecer no Brasil, que todo mundo olhar para Brasília assim com culpa de Brasília, sabe? Então isso não tem exatamente a ver com a cidade, logicamente. Aí o que acontece? Como eu disse, o custo de vida muitas vezes é elevado. Aluguel, preço do supermercado, isso, aquilo, o que é equiparado às cidades aqui do norte. Então isso traz um mau humor também, uma sensação de que se está pagando por algo que não vale o serviço. Estou colocando alguns pontos que são levantados pelos próprios romanos também, mas como eu disse, todo mundo que visita Roma acaba se encantando ali. Não tem como você falar que a sua cidade é mais bonita ou mais interessante que Roma em muitos aspectos, porque não é e não vai ser. Não só comparado aqui à Itália, como a qualquer capital da Europa. Então, viver no coração da história ocidental, com monumentos impressionantes e praças únicas ali, que são referências no mundo todo ocidental, faz parte da rotina do romano também. Ele vai passar por aquilo. Se mesmo nas dificuldades ele ainda sente que ele vive numa cidade incrível, então se vive em Roma. Vida social efervescente, cafés, restaurantes,
mercados, festas em geral. Cada bairro também tem o seu núcleo. Clima mediterrâneo puro, né? O acesso ao mar ali é muito fácil, também ao sul italiano, e tem toda a Regione Lazio. Então se vive muito bem, não só contando a cidade de Roma, mas o acesso que você tem aqui e ali. Por exemplo, as temperaturas em Roma são bem mais equilibradas do que no norte, então se vive aquele clima mediterrâneo, conexões fáceis. Com toda a Itália e a Europa, como eu disse, a questão é clara, você aceita o caos em troca de uma beleza que nenhuma outra cidade oferece naquele ponto. Você mescla arqueologia, arquitetura, eventos, tantos espetáculos, o dia a dia que acontece, porque quando a gente fala de uma cidade efervescente, não é que ali tem 200 mil espetáculos por dia. Você andar na cidade, dobrar a esquina e tem alguma coisa diferente acontecendo. Nesse ano de 2025 ocorre o jubileu da Igreja Católica. Então, tiveram muitas obras ali em Roma que estavam super atrasadas e que não tem a ver com o Vaticano. Muita gente não entende muito ali, vai para Roma, mas o Vaticano é um estado à parte. Mas ali era tudo Vaticano, vamos dizer assim. Ali era tudo, onde é Roma era tudo dos papas, pessoal, em um certo ponto. Estado pontifício, que saía do centro e ia aqui para o norte, era um negócio gigantesco que tomava meia Itália. E ali Roma era a capital deles, então é uma cidade que tem tudo a ver com os papas, tem tudo a ver com a Igreja Católica. É a cidade mais católica que tem. O Vaticano é a parte em que sobrou para eles, vamos dizer assim, no acordo que foi feito para a Itália ser finalmente unificada. Mas eles não conseguiram de imediato, tiveram que negociar muito e tal, e até apontar uns canhões ali para os papas desistirem. Fizeram um acordo ainda assim excepcional, né, porque o Estado pontifício não caiu, ele diminuiu, foi reduzido, porém a sua influência continuou por todo o mundo e por toda a Itália. Então, quem vive ali em Roma, vive meio que no Estado pontifício, né? Então, muitas coisas que acontecem de eventos na igreja e tal, o próprio turismo, tem a ver ali com o turismo que ocorre no Vaticano. Quem não gosta disso vai conviver a vida inteira. Eu não gosto de ver as imagens de santos ou coisas relacionadas à igreja, você vai viver com isso. Agora, lógico que muita gente tem uma dor de cotovelo por não viver em Roma, outros dão graças a Deus, vocês podem ter certeza, não são todos italianos que gostariam de viver em Roma. Outros que viveriam só em determinadas situações, né? Algo diferente nessa última visita nossa foi que nós nos hospedamos em um bairro mais afastado, como eu disse. E ali você vive a Roma expandida, né? Então tem edifícios assim normais, tem uma linha de comércio, tem até supermercados grandes e tal. Aqui eu moraria, usando o transporte público como nós sempre usamos. Aliás, se mais pessoas usassem ali o transporte público e cobrassem mais, ia ter um transporte de melhor qualidade. Mas muita gente prefere ainda ceder ao automóvel. Enfim, o bairro que nós estávamos ali é bem servido de vários serviços. Nós mostramos um vídeo ali na Via Appia Antica. Não é muito longe dali onde nós estávamos hospedados. Vocês estão vendo a imagem do bairro em si. Tem preços mais normais ali para você tomar um café, para você ir num restaurante, porque a maioria ali das coisas no centro de Roma são inflacionadas. Olha, moraria ali por um tempo pelo menos para ver, né? Em forma de aluguel, sabe? Viveria uns 2, 3 anos para sentir a experiência. Ao olharmos os preços, consideramos proibitivos, considerando que a cidade não é um mar de rosas e tal, que talvez teríamos alguns probleminhas ali. Mesmo assim, toparíamos a situação, mas os preços são muito altos, pela qualidade dos imóveis, né? Então, quem vive em Roma lá, é todo mundo milionário? Não, as pessoas já vivem ali há muito tempo, são famílias, gerações e gerações e tal. Outros têm apartamentos que vão inflacionando ali, né? Quando eles acabam alugando, eles inflacionam, porque é uma cidade também requisitada, né? É uma cidade fetiche também, como tantas outras. Muita gente que vive numa área muito afastada, né? Ou vai viver ali numa área mais centralizada, em um apartamento, uma casa, normalmente um apartamento, não necessariamente um edifício contemporâneo, mas são apartamentos que não acompanham muitas vezes uma qualidade adequada, então se paga um pouco menos. Se quiser morar bem nessa área central, vai pagar bastante, mas sim, vai morar muito bem. A área imobiliária é complicadíssima em Roma, então é um dos fatores que pesam bastante. Depende do gosto de cada um, né? Mas é uma cidade vibrante, é uma cidade que, se você tem boas condições financeiras ou
topa viver em uma situação mais reduzida, ali comparado com Paris, que o pessoal vive ali no sótão, quem não tem muito dinheiro, você está ali em Paris, não é? Você vai conviver com aquilo. Fala, não estou ligando muito para casa, consigo conviver desse jeito. E em Roma acontece a mesma coisa, só que não é no sótão, é no apartamento mesmo, que às vezes não tem condições tão interessantes. Eu digo isso para uma faixa de preço mais reduzida. E quem tem os inscritos que nós temos, não se preocupa, porque tem os comentários bons, tem o desenvolvimento do tema. O pessoal não vai chegar aqui e vai falar assim, mas tem emprego aí em Roma? Não sei, tenho a mínima ideia, pergunta para o Papa. Ou então entra no site de emprego e pergunta lá. Tá tudo lá, pessoal. Se eu falar que precisa disso, daquilo, que adianta? Amanhã pode ser que não precise mais. Tá bom, pessoal? Eu agradeço então a companhia de todos, agradeço a todos que vêm do Andemo para cá, os que saem do café e vão para o Andemo. Esse é o círculo interessante aqui que nós gostamos de fazer com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Caso vocês não tenham visto os vídeos lá do Andemo, vejam lá que nós mostramos uma Roma fascinante para vocês. Tchau, tchau.